sejam muito bem-vindos ao Jaleco Med Summit. Eu sou Rafael Kendi e eu vou ser o moderador dessa palestra. Primeiro, eu queria agradecer a doutora Paula Regis, ela é médica residente de infectologia da Fiocruz. Muito obrigado, Paula, por conversar com a Obrigada gente. pelo convite. E antes de começar, eu queria só deixar alguns avisos. A gente vai deixar o link do LinkedIn da Paula acessível para vocês, para quem quiser se conectar a ela. E aqui embaixo a gente vai ter um QR Code do Médicos Sem Fronteiras para quem quiser doar. Basta aproximar a tela do celular da tela que você consegue fazer essa doação. E a palestra nossa é de estudante de medicina à OMS. Eu queria começar com a Paula explicando esse tema dessa palestra para a gente. Por favor. Oi, gente, prazer. Obrigada, Rafa, e obrigada, pessoal do Jaleco, pelo convite. É uma honra falar aqui com vocês, ainda mais nesse evento, ainda mais com uma boa causa por trás de todas essas doações. Então, muito prazer. Eu sou Paula, eu sou médica, eu me formei em Juiz de Fora, na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, a Suprema em Juiz de Fora. Me formei no finalzinho de 2018. E talvez esse tema da medicina, a OMS, é um tanto quanto ambicioso. E digo que ainda estou no processo da conquista desse espaço, mas assim, acho que ao longo da nossa conversa a gente vai explicar um pouco os trâmites e o porquê desse envolvimento com a Organização Mundial da Saúde e o quanto que isso hoje em dia faz parte da minha vida e que me traz extremo regozijo por todo o trabalho. Então, eu me formei em 2018, logo em seguida eu comecei residência em infectologia. Eu sou residente aqui no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que faz parte da Fiocruz no Rio de Janeiro. Como uma residência habitual, uma residência clínica de 3 anos de curso. A princípio, né, a gente não sabe se no meio disso tudo, com todas as alterações mundiais por conta da Covid, se a gente vai ter alguma ampliação e da extensão, mas a princípio 3 anos. E esse meu envolvimento com a OMS, na verdade, começou enquanto eu ainda era acadêmica de medicina. Eu sempre gostei de assuntos globais, digamos assim. Eu sempre tive interesses múltiplos e diversos, obviamente guiados pela medicina, mas eu sempre gostei de sociologia, de discussão política, de assuntos internacionais. E às vezes, ao longo assim, da minha formação, a gente se sente perdida. Eu acho até que eu te falei isso, Kendi. Eu acho que não tem nada mais precioso do que se sentir perdida. Porque quando a gente tem muita certeza das coisas, se algo sai um pouco desviado do plano, a gente se frustra. E no ponto que a gente está assim, realmente aberto a novas experiências, novas oportunidades, novos interesses e principalmente encantamento, eu acho que tudo se torna muito mais prazeroso de se trabalhar, mesmo diante de muitas adversidades, e que traz realmente um brilho nos olhos e uma vontade por querer fazer e querer mudar um pouquinho, aos pouquinhos, sempre junto e com boa companhia, esse mundo todo. Eu lembro desde quando você estava na metade da faculdade, né? Só para situar, eu estudei na mesma cidade que a Paula, conheço ela tem muito tempo já, deve ter mais de 3, 4 anos a Paula. E eu sempre vi a Paula se envolvendo com assuntos de política de saúde, igual ela falou, sociologia, desses assuntos que envolvem o cuidado, e ver o seu caminho assim, até onde você chegou agora é muito inspirador. Igual eu sempre falo, é uma das pessoas mais inspiradoras que eu já conheci na minha formação médica já. E a gente está muito empolgado para saber o seu caminho desde o começo da faculdade, quando teve o primeiro contato com a Organização Mundial da Saúde, né, as instituições até agora. Certo. Eu acho que nesse mundo caótico que a gente está agora, essa noção de presente, passado, futuro fica um tanto quanto misturada. Então, assim, às vezes a gente fala o que aconteceu em janeiro, parece que foram anos atrás, mas para mim o que aconteceu há 4, 5 anos atrás parece que foi agora. Então, apesar de muitas coisas acontecendo, não tem tanto tempo assim. Então, como que a gente falou, quando eu entrei na faculdade, né, queria ser médica, a princípio eu entrei com a cabeça que eu faria cirurgia. O meu pai também é médico e eu tinha uma experiência de acompanhá-lo em cirurgia, e eu falo assim, não, é isso que eu quero, é centro cirúrgico, e entrei assim, muito focada em fazer aquilo, mas não fechada às outras oportunidades, não fechada à participação em liga acadêmica, em projetos de pesquisa, nada disso. Mas eu achava que eu ia fazer cirurgia. E acho que, assim, um start de que não era aquilo que eu queria começou no metade da faculdade, quando eu ficava, assim, me perguntando, não me achando pouco, e não que seja pouco qualquer residência médica, mas eu acho que, para mim, dentro dos objetivos que eu tinha, eu não me sentia plenamente contemplada dentro dos meus interesses.
Então, foi aí que ainda durante a faculdade eu já tinha feito alguns intercâmbios, mas intercâmbios mesmo para estudar língua fora. E eu acabei tendo contato com alguns estudantes estrangeiros que eram estudantes de medicina e que participavam de uma federação que até então eu não conhecia. Então, foi lá na transição de 2014 para 2015, na metade da faculdade, que eu conheci a IFMSA, e aí eu depois conheci a federação dentro do Brasil, que é a IFMSA Brasil, que significa International Federation of Medical Students Associations. Então, seria um grande conglomerado de associações de estudantes de medicina, que, na verdade, tem representações externas em todos os continentes do mundo. E no Brasil tem duas representações, a FMSA Brasil e a Diretoria Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, que é a DENEM. As duas são vinculadas a uma federação maior, que é essa IFMSA. E dentro, então, desse envolvimento, eu comecei a trabalhar exatamente na gestão de intercâmbios. Então, eu fazia um cargo local dentro da minha faculdade e, à medida desse envolvimento, né, de trazer intercambista, de conseguir propiciar que os meus colegas, né, que as pessoas que também estudavam pudessem viajar, e acho que isso trazia, assim, uma grande alegria, porque era uma forma de você ter um contato com a medicina feita em outros lugares do Brasil, porque esses intercâmbios também tinham a possibilidade de serem feitos nacionalmente, e eu propriamente trabalhava com os intercâmbios internacionais clínicos cirúrgicos. Então, acho que isso, durante a faculdade, me trouxe uma exposição muito grande a perceber que, às vezes, eu me sentia isolada ou com alguns questionamentos que eu achava que eram só meus, mas quanto mais eu fui conhecendo gente, eu percebi que não, que, na verdade, todo mundo sofre com prova, sofre com algumas matérias e sofre, às vezes, com esse questionamento de o que fazer, de como seguir uma carreira médica, de como conseguir contemplar todas as vontades, anseios e seguranças dentro do que a gente vai traçando. Acho que, por mais que seja um ambiente desafiador, enquanto a gente está na faculdade de medicina, você tem um norte. Você tem que fazer período após período, ano após ano, até você chegar no CRM. Mas quanto mais próximo da linha final você chega, você percebe que não tem nada de final assim, e que esses questionamentos só aumentam, e que vem realmente uma ansiedade, né? Acho que algumas pessoas vão se dedicar inteiramente à área clínica, área cirúrgica, área de pesquisa, e eu não me sentia, na verdade, contemplada por nenhuma delas. Então, eu queria algo diferente. Então, através dessa federação, eu tive a oportunidade de viajar por alguns lugares do mundo para grandes conferências que aconteciam entre estudantes de medicina. E eu lembro claramente o dia que eu fui exposta a um conceito que eu acho que é definidor de, assim, do que eu trabalho hoje em dia, do que eu acredito, que foi o conceito de saúde global. Isso aconteceu tarde, digamos assim, dentro da minha vida acadêmica, foi em 2016, já ali entrando quase no internato, e aí eu ouvi Global Health. E eu, que gostava, assim, de ter amigos de outras nacionalidades, eu comecei a discutir isso com esses amigos e consegui entender como eu poderia trazer e me apropriar desses conceitos e trazer isso para dentro da minha formação. Então, assim, a gente tem alguns conceitos grandes em saúde, acho que são 4 os principais, que vem o conceito de Global Health, de International Health, de Public Health e de One Health. Parece que é, tipo, segmentados da saúde, mas são importantes que a gente tenha uma compreensão completa do que sejam, porque realmente vão destrinchar. Acho que agora, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de Covid, esses assuntos de colaboração global, da gente perceber que não tem nada mais político do que um vírus, né, que realmente não respeita fronteiras, não respeita nacionalidade, vai ter essa disseminação, a gente tem que entender que questões em saúde também não vão respeitar isso. Então, é importante a gente saber que a gente age como uma comunidade global. E o conceito, então, de Global Health, para mim, foi algo que me trouxe, assim, muita alegria em termos de motivação para estudar e de querer me aprofundar e me destrinchar dentro desse tema, tentando trazê-lo para a minha realidade. Então, dentro disso, ainda dentro dessa federação, eu acabei me envolvendo ainda mais com os intercâmbios internacionais, mas mais com uma parte relacionada à formação acadêmica de qualidade em termos globais. Então, a gente tinha discussões de como melhorar realmente o ensino médico e trazer discussões não só centradas na prática clínica ou em fazer uma boa anamnese, mas que trouxessem um potencial crítico dentro dessa formação acadêmica que a gente tem, que você pudesse realmente se sentir um indivíduo globalizado, um indivíduo que é capaz de ter discussões múltiplas e de saber reverter isso a um cuidado com o paciente
ou a um cuidado na elaboração de políticas públicas. A gente tem que perceber que na figura de médico ou na figura de policy maker, né, o que é isso? É você conseguir trabalhar para criar políticas públicas, e aqui política, às vezes no português a gente tende a pensar em política sempre em detrimento, a pensar na figura política, que às vezes, e na maioria das vezes, infelizmente, é associada a pessoas de mau caráter ou a que estão envolvidos com corrupção, mas a gente tem que trazer o lado bom da política, né, que é essa política de gestão, é a política de participação pública, de setor privado, de setor público, para que a gente consiga ter um conglomerado de ações efetivas a serem realizadas. A gente tem tanta gente também, né, que são exemplos de saúde pública, o próprio Oswaldo Cruz mesmo, que dá o nome à Fiocruz, né, ministro da Saúde. Que são grandes pontos que a gente tem dentro disso tudo, assim. Apesar da gente, às vezes, questionar e ter um complexo de vira-lata com o Brasil, não. A gente tem que saber valorizar muito as instituições acadêmicas de pesquisa, de incentivo, que são brasileiras. A gente tem grandes teóricos dentro, especialmente, assim, vou puxar a sardinha para o lado da saúde pública, mas a gente tem Sérgio Arouca, todos os que participaram durante a formulação do SUS, seja nas grandes convenções, seja na total discernimento e construção do que é o conceito de saúde pública, do que é o conceito de SUS e a aplicação disso dentro de um panorama brasileiro. Então, é óbvio que a gente tem grandes referências, mas é possível que a gente tenha grandes referências e que a gente sempre busque por mais. E a gente não pode também ter essa figura estagnada no passado, né? A gente não pode achar que o que foi elaborado antes da década de 90, né, ainda vai ser efetivo no momento atual da forma que é feito. Os conceitos, eles estão aqui, mas é preciso que tenha gente, não só gente nova, mas que tenha gente empenhada, destinada a fazer isso e que realmente tenha brilho nos olhos e que busque trazer o melhor. Então, eu acho que esse mundo que às vezes é um pouco renegado, né, de saúde pública, as pessoas associam muito público, a gente tem um conceito de que público é tipo povão. E a gente tem que entender que, no fundo, todos nós somos povão, né? A gente tenta, às vezes, destrinchar e tentar segmentar setores da sociedade, setores sociais que formam as camadas populares brasileiras, mas que, num momento como o de agora, eu acho que, assim, isso torna tudo mais expressivo e evidente. Você não pode negar a importância do sistema público de saúde. É ele que dá conta de, realmente, de toda essa situação da pandemia, que envolve desde a vigilância epidemiológica, a você ter essas análises concretas, você ter a projeção de dados e que vão dar as informações a toda a população. Da mesma forma que é importante você destinar saúde à população, saúde também vem por informação. É a partir do momento que você tem uma população bem informada que essas pessoas vão ser capazes de tomarem as melhores decisões em relação à própria vida. Não adianta eu ter estudado, você ter estudado, se a gente não souber transmitir esse conhecimento e fazer com que ele seja realmente aplicado em prol do bem comum e do bem próprio. Então, acho que são muitos conceitos, assim, que permeiam a todo momento. Acho que você acaba ficando mais confuso ainda do que você gosta e do que você quer. Então, acho que dentro de toda essa confusão e das múltiplas opções que me foram aparecendo, veio essa história do OMS, né? Eu acho que se você gosta de saúde, se você gosta de instituições internacionais, se você gosta, de certa forma, de uma tradução do que seriam relações internacionais em saúde, que entra muito dentro do que é diplomacia em saúde, claramente não tem como se trabalhar num aspecto de saúde global sem a participação da Organização Mundial da Saúde, que também é algo que está em voga agora. Eu acho que a imagem do Dr. Tedros, né, o diretor-geral, nunca esteve tão aparente e evidente às pessoas como na situação atual. Infelizmente, é por uma situação ruim, claramente a gente não queria estar enfrentando uma situação de pandemia, mas é nessa situação adversa que reforça a importância dessas ações coligadas, dessa importância da multilateralidade, a importância da gente entender que saúde não é só uma responsabilidade do profissional em saúde em si, né? A gente às vezes tende a entender a saúde é uma responsabilidade médica, e até a gente médico com uma certa arrogância acha que, né, eu tenho o controle e o poder sobre o que seja saúde e doença, quando não. São as várias envergaduras sociais
né? A gente tem que entender o que é o bem-estar biopsicossocial, entender que a moradia, que o acesso à água, que o acesso a qualidades sanitárias mínimas, que são básicas e que deveriam estar presentes em todas as sociedades e em todas as populações, não vão estar, e que isso vai ser um determinante dentro de tudo que vai acontecer com aquela pessoa, né? Saúde também é educação, saúde é estímulo, saúde está relacionada com economia, com política. Não tem como você ter uma sociedade saudável se você não tiver uma ação interconectada entre os demais departamentos governamentais, estatais e sociais, civis. Essa mobilização que parte da gente, que parte desse cunho civil, também é fundamental para tudo isso. Nunca ficou tão em voga isso, né? Essa relação entre todos os setores da sociedade que são muito afetados, né? No começo da pandemia, a gente não sabia ainda o efeito da pandemia na economia, na segurança, na educação, e agora todo mundo fala disso, né? Então, acho que serviu, infelizmente por um motivo ruim, né? Mas serviu para a gente perceber qual é o impacto da saúde. Eu gosto até mesmo de falar, você falou do biopsicossocial, né? Eu gosto também de pensar no biopsico, sócio, espiritual e emocional. Sim, Porque claro. hoje a gente está vendo que tudo é afetado, né? Tanto a parte social, quanto a parte emocional, religiosa. Então, hoje todo mundo sofre pela saúde, né? Por causa da pandemia, mais evidenciada hoje. Mas nunca a gente teve tanta relação com os outros setores da sociedade igual a gente está tendo hoje. Eu acho que é uma questão de ficar mais aparente, né? Que essas ligações já estavam aí, mas às vezes a gente não se atenta tanto a elas, né? Eu acho que essa questão é igual, não posso abraçar. E ainda mais brasileiro que é caloroso, isso para mim é a coisa mais assim irritante disso tudo, é você não conseguir ter essa proximidade, esse vínculo, você conseguir expressar o seu afeto pelas pessoas, e isso na verdade é uma forma de proteção, né? Então, acho que assim, a gente não é assim valorizar as pequenas coisas, não é tentando simplificar toda a situação global nisso, mas claramente a gente tem que entender que como ser humano a gente tem múltiplos e infinitas ligações, e que construindo uma sociedade civil, a sociedade civil na qual a gente se insere vai continuar tendo múltiplas e infinitas ligações. E é interessante a gente conseguir perceber essa mesclagem, e esse não é nenhum efeito só em cadeia, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo, não é nenhuma coisa depois da outra, né? Então, a gente entender determinantes políticos, determinantes sociais, determinantes econômicos, que tudo isso vai estar relacionado com o acesso à saúde que eu tenho, com a qualidade dos benefícios que eu vou receber, enfim. E que, na verdade, são direitos básicos, né? Saúde é nada mais do que elementar. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir trazer essas discussões e trazer com uma certa propriedade, com afinco, com empenho, trazendo essas discussões à vista, né? Assim, igual no início da pandemia mesmo, a gente tinha mais esse questionamento do distanciamento físico, como seria isso dentro das comunidades. E o problema das comunidades brasileiras já estava ali antes. As pessoas já não tinham acesso à água, já não tinham emprego de qualidade antes da pandemia, mas obviamente a pandemia evidenciou tudo isso e trouxe à tona um lado super negativo, não só da sociedade brasileira, como da comunidade global. A gente chegou até a conversar, né, na live do Instagram do Jaleco sobre a romantização da quarentena, como que seria nas comunidades, e foi bem no comecinho da pandemia, né, nas 2, 3 primeiras semanas. Foi março, né? Então, foi. Parece que já foi há anos atrás também. Assim, toda hora trazem acontecimentos novos. E o fato da gente, né, da mesma forma que a gente está conversando aqui por internet, você está conversando com o mundo. Então, a informação, ela circula com uma velocidade muito rápida, né? Então, é importante que a gente consiga filtrar o que vem de qualidade, conseguir transpor, né, o que é uma informação útil realmente ao meu dia a dia, o que eu preciso entender e captar e trazer para a minha realidade. E, assim, acho que tudo é muito, né? Tudo é muita informação, é muita notícia, são muitas, assim, outras resoluções que acontecem que vão impactar o nosso dia a dia. Então, assim, acho que cada vez mais surge a necessidade da gente ter bons gestores em saúde, da gente conseguir que tenha profissionais que estejam interessados também por seguir isso e que não tratem saúde pública, saúde global com detrimento. Porque, infelizmente, em situações que exigem essa extrema energia, que causam impactos
em todo mundo, não há um ser humano no mundo que não esteja sendo impactado pela pandemia. Então, a gente não pode deixar que só nesses momentos a figura da Organização Mundial da Saúde, de outras entidades que trabalham relacionadas nesse ponto, fiquem em voga e fiquem em evidência. É importante que o trabalho seja valorizado em constância, né? As doenças negligenciadas vão continuar existindo, né? Novas pandemias vão aparecer, infelizmente, e às vezes até mais rápido e se disseminar mais rápido a cada dia que passa, né? A gente roda o mundo muito mais rápido, não são em 24 horas que o mundo gira. Então, assim, a gente consegue burlar espaços e estar presente, e com isso também vai ter disseminação de doenças. A gente brinca na infectologia que não há tédio na vida de infectologista, então a todo momento você vai ter novas recorrências, vão ter doenças antigas que voltam a ter surtos, e vão ter novas doenças como que a gente está vivendo agora. E, enfim, voltando um pouquinho a tentar trazer isso dentro dos pontos de carreira, porque se deixar a gente vai sempre um pouco mais nisso. Eu acho que foi esse o ponto que eu decidi fazer infecto. Eu acho que infectologista, junto com algumas outras especialidades da medicina, fica às vezes um pouco rechaçada, exatamente por um cunho extremamente social e social díspare, né, na qual as iniquidades de saúde ficam extremamente aparentes. A infectologia está sempre aí, está lidando com doenças rechaçadas, está lidando não só com doenças, né? Que a gente não lida com doenças, a gente lida com pessoas que portam essas doenças. Então, é um peso muito grande que você tem de todas essas marcas sociais e marcas que vão ser sempre trazidas e que a gente tem que trabalhar todos os dias para que não sejam. Né, para que a gente consiga ter uma discussão, que a gente consiga ter investimento, que essas doenças elas tenham e atraiam, da mesma forma que algumas doenças atraem investimentos de indústria farmacêutica, atraem a mídia, atraem a atenção de pesquisadores, é importante que as doenças infecto-contagiosas também tragam isso, porque a gente vê todo o potencial de disseminação e de impacto global real que isso se tem. E desde a faculdade de medicina, com a FMCA, quando você começou a ter esse contato com as instituições globais, né, Global Health também, esse conceito novo, você já pensava na infecto ou você foi sendo conquistada com o passar do tempo? Ou foi o contato direto com a OMS? Porque você teve contato com a OMS dentro da faculdade ainda, né? Sim, assim, a infecto é engraçado porque eu acho que eu tenho, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, a minha mãe, ela trabalhava dentro do programa de infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, então acho que isso sempre foi uma conversa muito presente na minha vida, apesar de nunca ter me visto como infectologista, mas eu acho que essas discussões de saúde pública, e especialmente relacionadas às IST, sempre foram uma constante dentro de como eu cresci, de como eu fui criada. Mas propriamente a infecto, para ser sincera, eu decidi, assim, faltando 3 meses para fazer as provas de residência, porque eu vim muito ligada ao ponto de saúde pública e de saúde global. Eu não me via fazendo, por exemplo, medicina de família e comunidade, porque eu acho que é um outro perfil profissional, que também, né, está estritamente ligado com essas relações públicas de saúde, mas eu me via como infecto. Acho que muito por esse perfil, tanto, né, da possibilidade de vocês trabalhar com política pública, trabalhar com atendimento, trabalhar com pesquisa, e isso me atraiu. E assim, contando um pouquinho de como foi chegar ao OMS e tudo isso, foi ainda durante a minha vida acadêmica, no meu último ano de faculdade, eu participei de um processo seletivo que selecionou jovens globais, através ainda dessa federação a gente podia se aplicar, e você tinha a possibilidade de ir a Genebra, onde fica a sede oficial da OMS, durante a Assembleia Mundial da Saúde. A OMS, ela conduz 3 eventos fundamentais ao longo do ano. Um é a Assembleia Mundial da Saúde, que é um evento que conglomera todos os maiores stakeholders. Às vezes é uma palavra um pouco difícil, mas assim, os grandes patrocinadores dentro de saúde, mas não só patrocinadores financeiros, patrocinadores intelectuais também. Então, durante a Assembleia Mundial da Saúde, que sempre acontece em maio, e esse ano foi online, você traz esses grandes pesquisadores, você traz as pessoas que discutem políticas públicas em saúde e você expõe essas pessoas às discussões públicas e discussões políticas. Acho que também nunca ficou tão evidente a importância dos determinantes políticos em saúde.
a gente tem que entender que saúde, ela vai estar nas mãos dos nossos governantes, né? A destinação de gastos, a destinação de custos, de investimentos, elas passam por decisões políticas. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir manter o diálogo, porque é conversando, discutindo, expondo através de evidências científicas que a gente consegue provar a necessidade de investimento ou não. Então, esse evento sempre foi assim algo que eu almejei ir, e aí eu fui em 2018 para a Assembleia como Youth Delegate, então como delegada jovem, que você vai e você tem a possibilidade de circular o evento, e é fantástico, porque você é exposto, por exemplo, ao que está sendo feito em todos os continentes, né? Porque o que acontece? A gente tem aquelas divisões pela ONU, das grandes divisões continentais que não respeitam tanto assim continentes, mas você tem as divisões parciais na qual o mundo se insere, e isso também acontece dentro do OMS. E você tem a possibilidade de lidar com os member states, que são os estados membros da OMS. Então, por exemplo, em 2018, quando eu fui por essa primeira vez, eu ainda era acadêmica, e você tem a possibilidade de discutir com ministros da saúde, você tem a possibilidade de discutir com todos os presentes e delegados ali, que são as pessoas que estão conduzindo saúde ao redor do mundo. Então, é uma oportunidade muito única. Mas que não é uma oportunidade para você cair de paraquedas, né? Porque senão você vai falar, opa, o que eu vou falar aqui? Então, o legal da participação é também o que antecede a preparação disso. Então, é você estudar bastante, é você conseguir entender que saúde pública, às vezes a gente tem um conceito de que saúde pública se aplica da mesma forma em todo lugar, e claramente não. Se não se aplica de uma mesma forma numa mesma cidade, que está no mesmo país, no mesmo continente. Então, é você conseguir entender como funcionam trâmites estritamente relacionados, de novo, à política, dentro das diferenças que você pode ter de apropriação de novas pesquisas, de conhecimento científico, mas também de aplicação de recursos e como se dá a saúde pública no mundo. Então, essa foi a minha primeira exposição em Genebra, assim, e foram 15 dias que você vai antes, então, para esse evento que te prepara para propriamente ir para a Assembleia Mundial da Saúde. E eu fiquei fascinada, encantadíssima, falei, eu quero trabalhar com isso. Tá, como a gente faz isso, né? Acho que é aí que vem esse grande ponto. Tá, e daí? E o que eu faço agora? E aí foi nesse momento que eu falei, eu tenho que fazer residência, e eu queria fazer residência, eu não queria pular direto para mestrado ou direto para uma área acadêmica, foi uma escolha minha fazer essa preparação clínica como a que eu tenho exposição hoje. Mas isso foi uma escolha muito pessoal, claro, porque eu não queria perder o timing. Eu achava que era importante, e eu acho ainda, assim, dentro das minhas escolhas de vida, que esse momento é fundamental, né? Assim, a gente sai da residência, sai da faculdade ainda sem ter um norte, ou sem ter o que a gente queira realmente, mas a gente vai se achando aos poucos. Eu acho que eu tô num constante achismo sobre mim mesma. E, na verdade, o trabalho propriamente com a MS, ele começou, então, no final de 2018 eu me formei, e eu acabei falando assim, não, me formei, tá, mas eu não quero sair disso. Então, eu ainda me apliquei mais uma vez para esse evento, e aí eu fui na figura de coordenadora. Eu fazia uma parte de coordenação financeira do evento, e que me deu a oportunidade de trabalhar com um time internacional. Eu era a única latino-americana, as outras pessoas eram dos diversos continentes. E a gente organizou esse evento em Genebra. Então, você tem a possibilidade de conversar com as pessoas, de você organizar a agenda. A agenda vai desde a discussão de doenças negligenciadas, a mental health, a saúde ambiental, a todas essas grandes questões que permeiam as discussões humanas, né? Que, no final das contas, estão todas associadas à saúde. E não era pelo FMCA mais, né? Já era de outra forma. Porque FMCA é só para estudante ainda. A partir do momento que você se forma, tem que passar a bola, né? Você vai galgando, você vai subindo degraus, assim. Então, a minha última ida a Genebra foi esse ano, foi em fevereiro, porque eu tinha mencionado que são três os eventos principais. Então, uma é essa Assembleia Mundial da Saúde, que compila mais de 15 mil pessoas em Genebra, então é um evento bem grande, não 15 mil só no mesmo lugar, mas enfim, tem side events, tem outros eventos que acontecem, porque eles utilizam do espaço, né? Já que vão ter todas essas pessoas na cidade, você tem vários outros eventos acontecendo. E os outros dois eventos que acontecem é o que chama Executive Board Meeting. E o que é isso? Toda fundação, toda organização como a MS precisa de uma gestão. E essa gestão, ela se dá a partir dos Estados-membros. Então, você tem uma reunião que acontece 2 vezes ao ano, que é essa reunião que dá
os trâmites do que vai ser a pauta a ser discutida, né? E foi essa última que eu fui agora em fevereiro. E aí eu já fui por outra federação, por outra organização, que faz parte da Associação Médica Mundial. Então, assim, são muitas siglas, né? Então, a gente tem a World Medical Association, que é uma organização, uma associação, né, de médicos mundialmente, e dentro dela você tem um nicho para exatamente a gente. Médico recém-formado, que ainda está fazendo residência, que não tem uma associação com a idade, mas sim com o nível profissional, assim, o nível de experiência, que não reflete em ter menos experiência, mas talvez menos anos, digamos assim, que chama Juniors Doctors Network. Então, é uma liga, vamos falar assim, de pessoas, porque aí você não vai mais representando o seu país, você representa a si próprio, e você vai ter a possibilidade também de ir a eventos como esses, que são eventos que acontecem dentro dos headquarters, ou seja, dentro do quartel-geral da OMS em Genebra. E aí, esse último evento, ele aconteceu em fevereiro. No início desse boom, ainda não tinha sido declarado pandemia. Então, a pandemia ela vai ser declarada em 11 de março, e esse evento aconteceu, assim, inicinho de fevereiro. Então, a gente ainda tinha, eu lembro que enquanto a gente estava lá, eles davam os pareceres diários e ainda estava na casa dos 20 mil casos, 30 mil casos. Então, era assim, agora a gente tem quase 10 milhões de casos. Enfim, a gente vai chegar a 10 milhões em breve. Então, não era ainda uma pandemia, mas você já tinha essa importância dessas discussões todas. E enquanto eu estava nesse evento, era um evento, então, da discussão de pauta de saúde global, que hoje em dia foi totalmente revertida, não que tenha acabado, mas, obviamente, tudo modificou depois do decreto de pandemia e de emergência em saúde pública. E enquanto eu estava lá, eu acabei tendo outras oportunidades. Eu acho que a minha vida, às vezes, é meio marcada por estar no lugar certo, na hora certa, e também ser a pessoa certa para estar ali naquele momento. Então, como eu sou médica residente aqui na Fiocruz, a Fiocruz também faz esse papel de ponte com a OMS, de ponte com a PARO, que é a Organização Pan-Americana em Saúde. Então, eu acabei ficando lá. Eu sempre gostei de escrever. Acho que dentro disso tudo ainda surge uma vontade por escrever. E eu ia escrevendo crônicas sobre o que estava acontecendo no evento, uma vez que eram discussões importantes dentro desse trâmite de saúde global. E aí, no que eu fui escrevendo, eu mandei de volta aqui para a Fiocruz, eles gostaram do que eu estava escrevendo, foi, de certa forma, importante, foi trazendo ajuda, porque esses eventos acabam que não são públicos. Então, as discussões são muito entre as grandes paredes. Então, é importante você ter uma comunicação de retorno sobre o que está acontecendo. E eu acabei sendo convidada para estender a minha estadia em Genebra, o que, né, ficar na Suíça mais tempo é um tanto quanto custoso. Que ruim. Mas acabei ficando por mais alguns dias, e aí acho que foi o meu grande boom profissional. Assim, posso falar o dia que isso aconteceu, dia 11 e 12 de fevereiro, que eu acho que foi, assim, realmente um marco dentro da minha início e breve carreira, mas que eu espero sempre trazer e reverberar tudo que foi de possibilidade que aconteceu comigo. Então, eu fui convidada a ficar no primeiro fórum que aconteceu de discussão, ainda nem se chamava SARS-CoV-2, ainda se chamava Novel Coronavirus 2019, então ainda não tinha nem se dado o nome. Não se tinha o nome COVID. O nome COVID foi dado no primeiro dia do evento, foi anunciado pelo Dr. Tedros. E o que foi esse evento? Esse evento, ele foi um fórum de discussão em que grandes especialistas do mundo, cerca de 300 especialistas do mundo todo, foram convidados para discutir os pontos que eles achavam que naquele momento necessitariam de maior investimento dentro de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente estava lá, a gente acabou sendo dividido em alguns grupos, e aí eu muito... Tá bem, vou. Assim, cara e coragem, a gente senta com, né? A gente tem propriedade brasileira para se encaixar nos lugares. E aí eu acabei indo para o grupo de caracterização e manejos clínicos, que é o grupo de trabalho que eu tenho até hoje. Então, desde fevereiro até o presente momento, eu trabalho nesse vínculo com a OMS. Não é um vínculo profissional em termos... Eu não sou funcionária da Organização Mundial da Saúde, mas eu presto serviços em termos de consultoria. Porque quando a gente tem esses grupos de trabalho, especialmente esse meu, e dentro agora da Covid, como eu falei, a gente recebe novas referências e novos assuntos todos os dias. Então, esse grupo funciona como um filtro. Então, a gente consegue selecionar ao redor do mundo os grandes trabalhos e pesquisas que estão sendo relacionados. A gente faz principalmente um trabalho de vínculo. Você está pesquisando isso aqui no lugar X, mas tem uma pessoa Y procurando isso no lugar Z. Então, a gente usa dessa plataforma que a OMS traz. Então, a OMS...
Ela não é uma organização, né? É uma organização diferente da Organização Mundial do Comércio, que você tem taxas punitivas, que tem essa coisa mais coercitiva de funcionamento. A OMS, ela libera recomendações, que são seguidas ou não pelos diversos governos ao redor do mundo. Tem um Então, quando a caráter gente mais consultivo, né? é um caráter consultivo. Então, assim, obviamente, baseado em evidências científicas, em estudo, e principalmente em conseguir compilar grandes estudos e grandes correntes que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo e trazer isso em um só lugar, facilitando a disseminação da informação, né? Porque se a gente tem uma coisa saindo aqui, às vezes não, mas não são dados robustos, não são pesquisas que estão sendo, né? A gente sabe que agora tudo está correndo com uma celeridade muito maior, então para você conseguir garantir a qualidade do que é feito, é importante a figura do OMS. É óbvio que está cercada de outras possibilidades de críticas, mas que mostra o seu papel, especialmente em situações como a de agora. Então, desde fevereiro eu trabalho vinculada ao OMS, então eu faço esse trabalho à parte da minha residência, a gente mantém reuniões que são reuniões semanais, e que tem sido um baita aprendizado, porque é você conseguir ver como história está sendo feita, né? Você conseguir ver desde o início o surgimento de um vírus, porque eu lembro lá em dezembro, quando a gente ouviu, né? 31 de dezembro foi quando a China informou a OMS sobre a presença do vírus. As primeiras notas saem ali na primeira semana de janeiro, e hoje, que a gente está a 5 de junho, gravando isso, a gente já tem, assim, milhões de casos, todas essas confluências políticas, econômicas, globais e todos esses impactos que a gente tem hoje. E por isso que eu acho que às vezes a gente consegue perder um pouco a noção do tempo, né? Que é tanta coisa que já aconteceu, mas são só 6 meses, né? Enfim, parece pouco, mas é muito. Eu ia falar isso da história também, porque a gente já faz parte de uma história que vai ficar para sempre, né? Então, os nossos filhos, nossas gerações todas vão saber que o mundo ele se dividiu e era pré-Covid-19 e pós-Covid-19, né? A gente vai mudar as nossas relações interpessoais, saúde, comércio. E você estava lá no dia que o nome SARS-CoV-2 foi divulgado, que o nome Covid-19 foi pensado e divulgado, né? Então, como que Isso foi tudo isso? é muito instigante, né? Porque você fica assim, acho que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil você conseguir parar para pensar e falar assim, puxa, o que é isso, né? A gente fica sempre assim buscando, porque claramente, assim, aqui eu trabalho tanto na parte clínica, atendendo pacientes, e tem uma outra parte de pesquisa também. Então, é toda hora tanta coisa que às vezes você não consegue nem se centrar para entender propriamente o que está acontecendo. Então, eu acho que, na verdade, eu vou conseguir daqui uns meses. Espero que quando a gente esteja tranquilo, tentando voltar a uma nova normalidade, porque obviamente, como você falou, são impactos cruciais, né? A gente querer que as coisas retornem a como já foram, não vão, mas a gente vai se adaptar a uma nova rotina, a novas medidas de política, a novas orientações que a gente tenha que seguir. E eu acho que assim é importante a gente não perder o ponto de crítica, né? Se a gente viu tantos problemas e tantas questões, principalmente questões sociais, questões de iniquidade, de toda essa desigualdade presente na sociedade brasileira, que da forma que a gente questiona isso agora, que a gente continue questionando. E se determinantes políticos são tão importantes, que a gente consiga refletir isso em melhores escolhas, e conseguir perceber que é mostrando, sim, empenhando a gente como sociedade civil, que a gente consegue pressionar os governantes para que medidas propositais e de real impacto positivo à sociedade brasileira e a toda a sociedade brasileira são mais do que fundamentais. Então, acho que tudo isso, assim, é muito importante, é sempre muita coisa. Podia falar que também, assim, acaba que dentro do que eu falei, que foi um marco, acho que na minha carreira, esse 11 e 12 de fevereiro, foi que depois, quando eu retornei ao Brasil, eu tive a oportunidade de ser convidada a trabalhar dentro do ensaio clínico Solidarity. O ensaio clínico, então, o que a gente estava falando, né, toda hora tem muitos dados, muitas informações, mas a gente precisa de dados robustos, dados confiáveis e que tragam uma expressão real do que está acontecendo. E o Solidarity em si é um ensaio clínico proposto pela OMS, que já está presente em mais de 30 países, e aqui no Brasil, a gente aqui na Fiocruz coordena já 21 centros no Brasil, e que tenta buscar exatamente uma resposta de tratamento que seja eficaz
para a Covid-19. Então, acho que isso gera muito anseio em todo mundo e que qualquer pessoa nos últimos meses tem ouvido sobre cloroquina, tem ouvido sobre remdesivir. Então, é importante que a gente consiga, a partir de dados científicos, dar um retorno à população do que é para ser feito, do que pode ser feito e do que funciona. E é só quando a gente consegue, né, ter todo esse parâmetro e ter toda essa análise crítica que a gente consegue trazer informações relevantes à sociedade. Então, também tem sido uma oportunidade incrível fazer essa coordenação nacional, que eu acabo ficando numa ponte entre a Fiocruz, o Ministério da Saúde na figura do DECIT e a OMS. Então, agora, no momento, assim, é até um pouco difícil conseguir falar isso, porque eu entendo todos os pontos negativos e imperativamente ruins para toda a população. Gostaria de ter essas boas conquistas que eu tive na minha vida profissional, tivessem sido em um outro contexto, mas em pontos, assim, é importante a gente pensar mais uma vez o quão é importante valorizar a nossa formação, né? A gente sempre buscar aprimorar isso e conseguir entender não só, assim, o investimento dentro de pesquisa, dentro de desenvolvimento, dentro de novas capacidades e de novas habilidades, mas conseguir achar aquilo que traz brilho nos olhos. Conseguir achar onde a gente se encaixa, porque todo mundo se encaixa em algo. E que não é porque fulano fez de um jeito, ciclano fez de outro, que a gente precisa seguir o mesmo caminho. A gente sempre acha o nosso caminho. Às vezes a gente, assim, é porque isso é uma coisa estritamente pessoal, mas assim, eu sempre me senti muito perdida, o que que eu vou fazer? Mas eu acho que nesse ponto, se sentir perdida, você tem uma liberdade poética de escrever quem que você quer ser. E não tem nada mais puro do que ser uma poesia em constante mutação, em constante liberdade, sempre pronto a ter uma nova estrofe e conseguir encaixar isso com muita qualidade dentro do que a gente quer viver. E até para traçar um caminho único, né? Um caminho que você Sim. mesmo vai escrever. E E contar você depois dessa história é bem bom, assim. é muito inspiradora. Agora a gente consegue entender o tema da nossa palestra, né? De estudante de medicina até o MS. Então, você falou um pedacinho da sua fala, até que guardando aqui, que você teve a sorte de estar em lugares certos na hora certa. Mas eu acho que eu tenho que discordar um pouquinho, porque quem ainda não se descobriu ainda, a gente está em tantos lugares ao mesmo tempo, que acaba que isso facilita estar no lugar certo na hora certa, né? Eu acho Então que a gente foi está no lugar no certo, né? Independente exatamente. de onde a gente esteja, é a nossa postura, é a forma como a gente se impõe, a forma como a gente se posiciona que transforma aquilo no lugar certo. Então, eu acho que eu discordo de mim mesma também nisso. Eu acho que é importante a gente sempre entender que a gente faz o certo. Quando a gente faz com amor, quando a gente faz com apreço e buscando fazer o melhor, não só para a gente, mas de trazer isso de retorno à população, é brilho nos olhos. Então, é bom. E tem o interesse de fazer as coisas, qualquer lugar vai ser o lugar certo e qualquer hora vai ser a hora certa, né? Então você foi lá pela FMSA num evento, conheceu pessoas. Eu sou muito a favor da teoria das 6 cordas, que a gente está 6 pessoas de qualquer pessoa no universo. Então eu Sim, sei que eu posso me conectar a qualquer pessoa que eu quiser. Então se a gente for com a mente aberta para se conectar às pessoas, descobrir coisas novas, entender de forma empática o que as pessoas estão passando, que elas têm a ensinar para a gente, qualquer momento vai ser o momento certo, qualquer hora vai ser a hora certa, né? com certeza. Eu acho que assim, a gente exatamente ser aberto a aprender, né? Quando a gente tem certeza demais, na verdade, a gente tem certeza alguma. Então, a gente mostrar e querer sempre aprender e deixar essa oportunidade realmente aberta a qualquer que seja a experiência que esteja vindo, né? E essa é realmente essa teoria de que você está conectado a todo mundo por apenas 6 elos é a coisa mais verdadeira do mundo e que a gente tem que valorizar isso, porque isso reflete positivamente em tudo que a gente deseja e reflete positivamente, principalmente quando a gente pensa em carreira, às vezes a gente tenta criar links, né? O que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, mas a gente deixar um campo aberto para isso também e deixar que pessoas positivas entrem na nossa vida, transformem a nossa cabeça e assim, transformar com crítica, né? Você saber pegar o que tem de melhor em cada um e tentar criar um monstrinho particular do que você queira fazer e fazer com leveza. Acho que isso também é importante, não se cobrar tanto, saber que a gente vai errar e que tá tudo bem, porque a gente tá fazendo certo. Acho que assim, o positivo de que o certo está sendo feito é importante, tendo crítica, claro,
mas buscando sempre o melhor. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai te convidar como diretora da OMS para falar com a gente, né? Presidente de uma instituição, Paula Regis, com certeza pelo direcionamento que a gente já pôde sentir já, é só o começo de uma carreira muito grande. Eu acho que para todos nós, né? Acho que independente do rumo que a gente siga, a gente fazendo com verdade, acreditando no que a gente está querendo fazer é importante. Muito obrigado pela nossa conversa, foi incrível. Tenho certeza que antes você já tinha um fã, já agora você vai ter centenas de fãs. Todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que ficou muito atento com as suas palavras, seu caminho. Eu tenho certeza que eles vão se inspirar para poder chegar onde que eles quiserem chegar de novo, estar no momento certo, na hora certa, poder escrever a poesia, igual você falou mesmo. Muito obrigado por ter aceitado Obrigada, o convite. obrigada. E eu acho que é importante para todo mundo a gente nunca se sentir menos, independente de sexo, independente de idade. É claro que a gente vive num país com todas essas disparidades e que é importante que a gente, sendo privilegiado, a gente saiba usar isso em prol de todos e combater esses privilégios, né? Que a gente consiga traduzir em área mais equalitária para que todos tenham acesso e oportunidade da mesma forma. Construir esse acesso mesmo, né? Não só aproveitar essas oportunidades, mas como construir novas oportunidades. Sim. E permitir que outros cresçam ao nosso lado, né? Exatamente. Enfim. Então é isso, muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer.